Amados irmãos, sejam bem-vindos nesta hora em que nós vamos meditar essa formação que nós estamos tendo sobre a perseverança, sobre permanecer no Senhor. E permanecer no Senhor é permanecer na sua vontade. Hoje nós vamos estar falando sobre a oração. Que é a oração na vida de todo cristão, de todo batizado? A oração é a comunicação com Deus. Orar é estar na presença do Senhor. Então, quem ora? Todo aquele que quer agradecer, que quer falar, que quer comunicar com Deus. Então, na oração, eu me relaciono com Deus. Eu falo, escuto a Deus. Então, existe, essa via de duas mãos, que é o falar com Deus e o escutar a Deus. E como orar? Como aprender a orar? Existem pessoas que apresentam várias técnicas para aprender a orar. Mas eu tenho experimentado, na minha experiência, que a técnica infalível para a oração é orar. É começar a orar, é reservar um tempo para a oração, é reservar um lugar para a oração, é anotar o que Deus te fala, é escrever os propósitos de Deus para a sua vida, dado em oração. Não tem mistério. Aprende a orar orando. A experiência de estar em oração é estar orando. E eu posso fazer uma pergunta para me educar, para me levar a entrar em oração. Eu gosto de orar? Ou eu fujo da oração? Ou eu corro da oração? Ou eu tenho aversão à oração? Ou eu faço, como se diz, a oração dos trabalhadores, que é ali rapidinho, termina, pronto e acabou. Queira estar com o Senhor. Queira gastar tempo na oração. Queira ouvir do Senhor. Queira escutar o Senhor. Queira comunicar com o Senhor. Para que nós sejamos homens e mulheres de paz, homens e mulheres de alegria, homens e mulheres fortes, porque a oração é a fortaleza de Deus para nós. Então, eu gosto de orar, eu tenho esse desejo no meu coração, ou eu sou capaz de tirar tempo para a oração, ou a oração na minha vida é apenas, como o mundo apresenta hoje, é apenas terciarizada. É a minha mãe que ora por mim, é o meu irmão que ora por mim, é o meu pai que ora por mim, é a serva do grupo de oração que ora por mim. Então, se a oração na minha vida só existe quando outras pessoas oram por mim, eu terciarizei a oração na minha vida. Então vamos olhar para dentro de nós. Vamos tomar posse de uma pessoa de oração, um servo de oração, um jovem de oração, uma mãe de oração, um pai de oração, um trabalhador de oração, é que vai levantar o Brasil para Deus, que vai levantar a sua casa para Deus, é que vai levantar a sua empresa para Deus. Então, quando eu tercializo a oração,
A oração na minha vida não tem significado, não tem sentido. Então é mesmo que a oração não penetra, a oração não toca o coração, então não há mudança. Então orar, ela vem a oração é um orar e uma ação, ela inclui uma mudança, né? Ele é um ciclo, é o orar, a ação que me leva à mudança, me leva a trilhar os caminhos do Senhor, me tira dos meus caminhos, dos caminhos que o mundo tem trilhado para mim e me leva a viver os meus caminhos nos caminhos do Senhor. E Jesus nos ensinou a orar. E Jesus orava. Jesus tinha um lugar reservado para a sua oração. Jesus pregava, Jesus evangelizava, Jesus fazia milagres, mas Jesus tinha um lugar reservado para a sua oração. A palavra fala que ele se refugiava para orar a Deus nas montanhas. Jesus ia ao monte. O ir ao monte é estar perto de Deus, é buscar a Deus, é sair do seu lugar para ir ao encontro de Deus. Essa é a função da oração na nossa vida. No desinstalar do lugar onde estou, no meu eu, na minha vontade, nas minhas coisas, para colocar o meu eu, as minhas coisas e as minhas vontades na vontade do Senhor. Para comunicar ao Senhor os meus projetos, para comunicar ao Senhor os meus planos, para comunicar ao Senhor com clamor as minhas necessidades. Então, orar é relacionar-se com Deus, é buscar a direção para a vida, é escutar a Deus, é escutar a resposta para um problema que você há muito tempo não sabe o que faz. Ore a Deus. Orar é ter a vitória na luta. Não existe vitória sem lutar. Então seja um guerreiro na oração. Lute com todas as armas para ver a ação de Deus se realizando na sua vida. Então, o valor da oração na minha vida é a mudança de realidade, é a mudança de situações que não me faz bem, é a chegada do meu milagre, do seu milagre, vem através da oração. Vamos em Tiago 5:17, o que ele fala para nós sobre a oração. Então, São Tiago 5, capítulo 5, versículos 17. A oração do justo tem grande eficácia. Elias era um homem pobre como nós e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra deu o seu fruto. Meus irmãos, se alguém fizer voltar ao bom caminho algum de vós que se afastou para longe da verdade, saiba, aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. Então, o valor da oração é a mudança de realidade, de uma vida fora de Deus
para viver a vida em Deus. E a promessa que está na palavra, que aquele que fizer essa conversão, converter a pessoa através da oração para os caminhos de Deus, a promessa é: fará desaparecer uma multidão de pecados da sua vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A minha vitória, a sua vitória na oração, ela exige condições. Eu tenho que estar convicto do meu pedido, de apresentar ao Senhor a necessidade que eu tenho. Se eu não tenho convicção da minha necessidade, do meu pedido e da certeza da resposta, eu não continuo, eu não persevero na oração. Então, eu tenho que ter convicção, eu tenho que ter permanência na oração. Quando orar? Sempre. Toda hora, todo instante, todos os dias. Então, a oração tem que ter uma frequência. A oração é o lugar escolhido, reservado para o encontrar com Deus. Como a sua casa é o lugar do encontro do pai, da mãe, dos filhos, daquela família, a oração é o lugar de encontro do servo com o Senhor. Então, eu devo orar de acordo com os princípios cristãos. Então, a minha oração tem que estar de acordo com a vontade do Senhor. Por quê? Eu não vou obter resposta se a minha oração não levar o bem ao outro, se a minha oração não trouxer o bem a mim. Se a minha oração leva-me a permanecer no pecado, essa oração não será ouvida e não é respondida pelo Senhor, porque esse não é o ensinamento do Senhor, esses não são os princípios que Jesus deixou para nós. Então, oração sempre de acordo com os princípios. Então, quando eu oro assim, a minha oração encontra consolação, a minha oração encontra resposta. Eu tenho uma passagem na minha vida em que Deus dá resposta na oração. Eu tinha uma filha pequena e na minha cidade, era uma cidade que tinha uma festa lá na cidade. E quando é assim, a cidade se enche 3 vezes, 4 vezes, 5, até 10 vezes mais de pessoas, de gente, para a realização dessa festa. Era uma festa religiosa na cidade. E a minha filha, ela saiu andando de bicicleta e foi para casa de uma coleguinha sem me avisar. E ficou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. E durante essas horas eu procurando ela, desesperada, na casa dos amiguinhos dela, na casa dos tios, nas vizinhanças, nos conhecidos ali, e não encontrei. Meu esposo estava trabalhando. E eu entrei no quarto, eu pensei assim, agora temos que ir à polícia, noticiar o desaparecimento dela. Em nenhum lugar provável dela estar, eu não a encontrei. Aí eu entrei dentro do quarto e falei, mas não vou incomodar o meu esposo no serviço, enquanto ele não chegar para eu contar, para eu não ficar muito desesperado. Então, enquanto eu esperava ele chegar, da hora dele chegar do serviço, eu entrei para o meu quarto, ajoelhei e comecei a rezar. Eu pedi pela intercessão de Nossa Senhora. Eu falei, ó Virgem Maria, minha mãe,
A senhora esteve desesperada quando Jesus desapareceu. Então agora, mãe, me leva minha filha, mostra onde está a minha filha. Pelo poder do nome poderoso do seu filho Jesus, me mostre, faz-me encontrar a minha filha, como a senhora encontrou o seu filho lá no templo entre os doutores. Na hora, o Senhor me deu uma imagem da minha filha descendo de bicicleta. Na rua, assim, próximo da nossa casa, tinha uma ponte. E ela descendo de bicicleta nessa ponte. Eu saí correndo na hora e fui lá e ela vinha como o Senhor me mostrou a imagem. Então, na oração, Deus nos dá a consolação. Na oração, Deus nos dá a resposta que precisamos. A resposta de vida, a resposta de cura, a resposta de salvação, a resposta de conversão. Existe muitos tipos de oração e todos eles nos levam ao diálogo com o Senhor. Para cada momento há um tipo de oração. Naquele momento em que eu entrei para o quarto e ajoelhei, a minha oração foi de clamor. Foi uma oração de clamor ao Senhor. Mas existe a oração de adoração, que é feita de joelhos, glorificando o Senhor, adorando o Senhor pelo que Ele é. O Senhor de tudo e de todos. O seu poder, a sua glória. Então, esta é a oração de adoração. Adorar o Senhor, reconhecer a minha pequenez e exaltar a sua grandeza. Tem a oração de ação de graças. A oração de ação de graças, ela nos vem, brota ao coração após a resposta, após o Senhor comunicar conosco a sua vontade. Então, a minha oração, ali naquela hora, quando eu encontrei minha filha, meu Senhor e meu Deus, muito obrigado. Bendito seja, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua resposta. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cercou minha filha, porque o Senhor guardou minha filha. Apesar de ela estar exposta a todo sofrimento, mas o Senhor guardou e trouxe-a para mim. Muito obrigado. Eu te agradeço, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Então, é uma oração de graças, é de agradecimento pelo milagre recebido, pela vida nova que encontrou, pelo amor que adentrou ao coração, pela cura que eu recebi, pela mudança de vida que a oração trouxe, né, a você ou pela pessoa que você está intercedendo. E a oração de perdão, que é feita a renúncia, né, de tudo aquilo que nos leva a ser pessoas amargas, pessoas murmuradoras, tudo aquilo que nos leva e afasta para a escuridão, para tudo, oração de perdão, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo que o Senhor nos faça pessoas piedosas da sua graça. E também a oração de súplica, que é uma oração intensa, é uma oração de clamor, que essa súplica pode ser uma oração que dure mais tempo, dependendo da necessidade. Quando estamos orando por cura ou por libertação nossa, em favor de nós mesmos ou em favor de outra pessoa, possa que exija uma oração com mais horas, uma oração de 1 hora, 2 horas, 3 horas. E essa oração, suplicando ao Senhor em favor, né, da vida de outras pessoas ou da nossa própria vida, quando ela dura mais tempo, ela também é chamada oração de saturação,
que é uma oração prolongada, é uma oração que envolve mais pessoas, é uma oração que começa e quando um termina o outro entra, então é uma oração ininterrupta, é uma oração, né, de súplica, que é chamada oração de saturação. Tem também a oração do intercessor. A intercessão é uma vigília de súplica. Então, para a oração do intercessor, existe uma intenção a ser invocada, uma súplica a ser clamada, uma situação a ser resolvida e a oração em todo tempo e em todo lugar pelo Espírito Santo de Deus. Então, o padrão da oração é orar pelo Espírito Santo de Deus. Vamos lá, em Efésios 6:18. Efésios, carta de São Paulo aos Efésios, o capítulo 6 e o versículo 18. Como nós devemos orar? Intensificai as vossas invocações e súplicas. Como? Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador prisioneiro. Então, a oração é uma atitude diariamente, a todo instante. É uma recomendação do Senhor. Orai e vigiai, para que não caias em tentação. Então, o intercessor, ele tem a responsabilidade de estar travando uma vigília de súplica, intenção do outro, intenção de uma situação, intenção da sua casa, intenção do Brasil, intenção do mundo. O intercessor é um dom que o Senhor derrama sobre o coração da pessoa para que ele ame a oração, para que ele busque a oração, para que ele seja forte na oração, para travar uma batalha ininterrupta na oração, para que o Espírito Santo fortaleça a sua oração. A oração supera o ódio e o ressentimento em todos os homens. Então, a oração de louvor, ela é feita de uma pessoa que está rendida ao Senhor. Está rendida ao Senhor, e a ação de quem está rendido, de quem entrega tudo, é levantar os braços. E levantar os braços é uma atitude de todo aquele que ora, mas é um exercício, porque quando vamos iniciar esse exercício, não existe essa força de levantar e conservar e suportar e perseverar no rendimento, na rendição. Existe uma dor que é causada para estar com esses braços levantados. E essa dor é a superação do ódio e do ressentimento. Faça a experiência. Levante os braços, ore com os braços erguidos, deixe cair por terra todo o ódio e todo o ressentimento
E essa é uma oração recomendada a todos os homens. Vamos confirmar isso em 1 Timóteo 2, versículo 8. 1 Timóteo 2, versículo 8. Carta de São Paulo a Timóteo 2, versículo 8. Assim diz a palavra de Deus. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos puras, superando todo ódio e todo ressentimento. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, palavra do Senhor nos orienta. Qual é o querer do Senhor? O Senhor quer que todos os homens orem em todo lugar. Não deixe faltar a oração na sua casa. Não deixe faltar a oração na sua mesa de alimentação, nas suas refeições. Não deixe faltar a oração durante o seu trabalho. Não deixe faltar a oração ao final do seu trabalho. Não deixe faltar a oração ao iniciar o seu dia. Não deixe faltar a oração ao terminar o seu dia. Comece na oração, vive na oração e termina o seu dia vivendo na oração, porque essa é o querer do Senhor. E não é para os servos de oração, não é para as pessoas batizadas, é para todos os homens. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos puras, superando todo ódio e todo ressentimento. Pai amado, Pai santo, nesta hora, eu peço que a tua mão poderosa esteja estendida sobre todo o universo, sobre toda a sua criação, sobre todos os homens. Que a tua graça desça agora pelo Espírito Santo de Deus e pelo poder salvífico do Senhor sobre cada coração, na face da terra, onde estiver, necessitado da tua graça. Senhor, caia por terra todas as aflições do coração. Senhor, leve a tua paz. Senhor, derrame o seu amor misericordioso. Que todos sejam agora, nessa hora, lavados, que sejam recolhidos na redenção de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo teu sangue e pela intercessão da Virgem Maria, é que peço. Muito obrigado, Senhor. Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.